Olá, vamos dar continuidade à atelectasia? Vamos? Dando continuidade à atelectasia, agora eu vou falar para vocês sobre sinais e sintomas mais claramente. Vou falar também sobre os exames relacionados para que nós possamos diagnosticar uma atelectasia. E vou falar dos cuidados de enfermagem da atelectasia e depois a gente fala dos cuidados, né, na lobectomia, tudo bem? Vamos na atelectasia, seguindo o livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, capítulo 10, Clínica Médica, tá bom? Vamos lá. Quando falamos em atelectasia, falamos em alguns sinais e sintomas que são característicos. Se você realiza os exames necessários, que exame é esse? Anamnese. Olha só, já pulei. Anamnese, que é o quê? Você deixar o paciente falar, você fazer perguntas ao paciente e relatar, escrever tudo que o paciente fala, tudo que ele reporta a você. Ponto. Então, uma anamnese. Anamnese, você tem um exame físico que você inspeciona o cliente como um todo através do exame físico, sinais vitais, a escuta, tá? E aí você tem a oximetria de pulso, que também identifica para você como é que está o nível de saturação desse cliente. Se o nível de saturação dele está eficaz ou não. Aí já seria um tipo de procedimento para que nós possamos dar um breve diagnóstico da causa, tá? Aqui é um breve, porque para complementar é necessário que a gente tenha imagem de raio-x, se for o caso, uma tomografia computadorizada, né, com contraste, se for o caso. Mas isso aí é o médico que reporta, que pede, que prescreve para que seja feito. Os sinais e sintomas desse cliente. Lembra que eu falei da taquicardia, porque o coração vai trabalhar pra caramba? Aí eu falei também da dispneia, porque o pulmão vai ter uma dificuldade de chegar a ar nele, porque um lobo dele pode estar comprometido. Lembra? Então, dispneia, que pode vir acompanhada de uma taquipneia. E aí eu tenho dor, sim, tenho presença de dor. Tenho presença de cianose. Tenho presença de um cliente ansioso, agitado. Tenho presença, tenho presença de um tórax em assimetria, ou seja, a parte torácica dele, quando ele inspira, não tende a inflar, ou melhor, a ter o mesmo movimento dos dois lados. Então eu vejo um movimento maior de um lado do que do outro. Logo, eu tenho uma assimetria torácica aí, advinda por uma inspiração insuficiente de um lado pulmonar, que é o lado afetado pela atelectasia. Tudo bem? Então, aqui eu falei dos sinais e sintomas. A hipertermia pode acontecer, hipertermia também. Pode ser uma hipertermia moderada ou uma hipertermia mais severa. Aí cada cliente reage de uma forma e depende do tempo e do acometimento pulmonar, tá? Aí eu vou falar para vocês então agora sobre os cuidados de enfermagem e vou novamente, cuidados de enfermagem eu faço questão de ir no livro de vocês para não deixar nada passar sem explicar, tá ok? Vamos lá no livro? Ok. Atelectasia, livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, capítulo 10, segunda edição, página 495. Vamos lá. Manter decúbito elevado. Já falamos isso em várias patologias de sistema respiratório, porque facilita as trocas gasosas, diminui o desconforto para esse cliente, facilita a expansibilidade pulmonar desse cliente. Observar desconforto respiratório, sim, já falei também isso nas outras. Desconforto respiratório toda e qualquer alteração respiratória, toda e qualquer alteração na ausculta pulmonar desse cliente, nós devemos anotar e relatar para a enfermeira, para que os procedimentos possam ser
efetivamente realizados e assim diminuir a angústia respiratória desse nosso cliente. Falei também em observar o nível de consciência, porque se nós tivermos um cliente com desconforto respiratório de forma severa, nós vamos ter nível de consciência também afetado. Falei isso anteriormente. Oxigênio chegando em pouca quantidade em toda a nossa calota craniana, ou melhor, em todo o nosso sistema nervoso. Manter monitorização cardíaca, claro, falei para vocês o quê? Se o pulmão está em desalinho, certamente vai afetar o coração, porque eles trabalham em conjunto, né? Parte cardíaca, parte pulmonar são interligadas, então sangue cardíaco o sangue cardíaco é um sangue que será ejetado para o pulmão e para os demais órgãos. Então, o coração também pode estar sendo afetado, certamente. Então, tem que monitorizar e não é só monitorizar, é saber ler o monitor. E notificar qualquer alteração, notificar a enfermeira. Realizar rigorosos sinais de controle de sinais vitais, sim, e de forma correta. Manter a oxigenoterapia conforme prescrição médica, sim, para poder facilitar, probabilizar uma melhora de O2 para esse cliente. Manter a oximetria de pulso, claro, porque nós precisamos saber o quanto ele está saturando a todo momento. Estimular a ingesta hídrica, também falei. É necessário porque aí a gente tem uma fluidificação dessa secreção, uma melhor, fazendo com que esse cliente tenda a ter uma melhor expectoração dele. E aí diminui essa obstrução. Observar débito urinário, porque ele pode estar tendo uma retenção de líquido, então é interessante, é importante que a gente também tenha isso em mente. Estimular, orientar o paciente quanto à realização das respirações profundas, porque quanto mais profundamente ele respira, mais expande o pulmão, tá? E existe também uma forma de nós tratarmos esse cliente através do espirômetro para fazer com que essa expansão pulmonar aconteça de forma eficaz, tá? E essa inspiração profunda faz com que esse pulmão tenda a ter uma complacência melhor. Estimular o paciente a tossir, justamente para poder fluidificar toda aquela secreção e notificar em caso de alteração, algum caso suspeito. Incentivar a mudança de decúbito, justamente já falei por 2 motivos, para a expansibilidade pulmonar, melhora de resposta respiratória e diminuir o risco de lesão por pressão. Estimular e auxiliar a deambulação precoce para ter uma movimentação, uma circulação efetiva. E realizar a aspiração de vias aéreas de forma asséptica. Claro, vias aéreas é extremamente asséptico, estéril, então devemos manter o campo também ainda e sim estéril, para não ter contaminação, não ter complicação para esse cliente. Tratamento para esse cliente: seguir fisioterapia respiratória, conforme prescrição médica, né? E na fisioterapia respiratória ele vai trabalhar bastante, fazendo com que haja uma complacência pulmonar e tenda a ter uma melhora aí dessa região pulmonar que possa estar sendo comprometida. Oxigenoterapia, toracocentese, exploração torácica para a realização de alguma punção, algum procedimento mais invasivo. E broncoscopia também é um tratamento para fazer com que esses brônquios tendam a ter uma eficácia, uma resposta mais positiva para esse cliente, ok? Então, a telectasia a gente encerra nesse vídeo.